A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil. A gente tem China, Estados Unidos, depois a Argentina. Esse quem fala é o economista-chefe da assessoria de investimento Latos, o Jefferson Latos. Nessa conversa com a gente, Jefferson destacou a importância da parceria comercial Brasil-Argentina e desconstruiu um pouco a retórica ideológica do presidente brasileiro Jair Bolsonaro e do ministro da Economia Paulo Guedes. Quando o assunto é Mercosul, eles não têm papas na língua para falar mal da chapa formada por Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, que está na iminência de ganhar as eleições à presidência da Argentina. Né? A Argentina, de todos os carros que o Brasil exporta, 20% vai para a Argentina, ou seja, é bem expressivo. Bem expressivo mesmo. Tanto é que essa exportação para a Argentina, desde a era Macri, tudo isso, e a economia da Argentina foi decaindo, isso foi prejudicando bastante o Brasil. Tanto é que para 2019 a expectativa é exportar para a Argentina cerca de 240 mil carros a menos do que a gente exporta normalmente. Então, no momento que o Brasil está buscando recuperar, né, a sua economia, voltar a crescer, é ruim você perder um cliente desse tamanho. Né? Tanto é que o Guedes, o Bolsonaro meio que dizem que não tem problema caso a Argentina venha fechar, a gente busca outros parceiros, a gente faz negócios fora do Mercosul, se for o caso, a gente sai do Mercosul. Não é tão simples, não é tão simples porque o Mercosul é importante para o Brasil, ainda mais porque o Brasil preside o Mercosul, né? E também a Argentina é um cliente importante no qual a gente tem que tomar muito cuidado do governo brasileiro não usar o seu padrão ideológico, né? O que eu acho, ao invés do que o Brasil precisa. E nesse momento que o Brasil está tentando se restabelecer, não ter um cliente como a Argentina é péssimo. Jefferson Latos volta para falar que enxerga um outro fator político. Macri teria dificuldade de se relacionar com o Congresso. A gente tem que levar em consideração que desde quando o Macri assumiu a presidência, ele teve muito problema no Congresso, né? Porque vale lembrar que o Congresso, muitos dos parlamentares ainda era da era Kirchner. Então isso acabou dificultando bastante para ele conseguir de fato tomar medidas que desalavancassem a Argentina, que desse um rumo melhor para a economia, né? Todas as medidas que o Macri tomou, de certa forma, ele acabou se preocupando um pouco mais com medidas para deixar o povo argentino um tanto quanto satisfeito com o governo dele e não se preocupou diretamente em tomar medidas um pouco impopulares no qual estimulasse a economia e tirasse a Argentina da crise que foi criada em toda a era Kirchner, né? Então ele tentou tomar medidas mais populares do que as impopulares, que no caso é o que a Argentina precisava. Então isso fez com que o povo buscasse novamente aí talvez uma alternativa, e essa alternativa no caso aí é o Fernandes com a Kirchner. É a melhor saída? Acreditamos que não. Né? Tanto é que os mercados vêm mostrando isso, a gente vê o índice Merval se desvalorizando cada vez mais, a gente vê aí a moeda, né, o peso se desvalorizando bastante frente ao dólar aí. Tudo isso reflexo de um governo Macri que infelizmente não conseguiu cumprir, né, todas as suas propostas de campanha e também se perdeu no meio do caminho. E também aí com expectativas ruins da esquerda voltar ao poder, né, no caso aí com a Kirchner como vice da chapa, e preocupa bastante qual rumo vai, né? O que se diz é que ele tomou algumas só medidas impopulares, como, por exemplo, ele tirou o subsídio da energia elétrica, né? Isso desagradou boa parte da população, né? Quais seriam essas medidas que ele deveria ter tomado e não tomou? Quando a gente pensa na economia argentina, ela lembra muito a economia brasileira também em alguns aspectos de necessidade para que a economia volte a crescer. A primeira delas é a equalização de custos, né? Você começar de diminuir o tamanho do custo que tem
toda a economia, no caso aí previdência, funcionalismo público. Então, o que faltou, uma das medidas bem importantes na Argentina também era uma reforma previdenciária, que era muito importante para eles, uma reforma tributária, assim como aqui para o Brasil, e também uma revisão sobre cargos públicos, né? Na era Kirchner, a Argentina virou um cabide muito grande de empregos, no qual o Macri deveria ter feito uma limpeza, né? Ou uma reestruturação disso, né? Então, o problema da Argentina, um dos problemas, como a maioria dos países, ela tem uma massa que depende muito do governo e isso consome todos os recursos do governo. Então, isso complica bastante todo o processo. E a longo prazo, isso vai matando o país com risco de não conseguir arcar com as próprias contas públicas e, consequentemente, começar a dar calote, que é o que é a grande preocupação momentânea, né? Tanto é que o risco de a Argentina não pagar suas dívidas subiu de 25% para 75%. Né? E quando a gente pensa em dívidas, a gente está falando aí pagar o FMI, pagar os títulos que ela emitiu, né? Título de dívida que emite. Então, tudo isso é um risco preocupante. Essas questões das reformas, né, reforma da Previdência, reforma tributária, enfim, são reformas que são de longo prazo, né, de efeito de longo prazo e mesmo que ele tivesse conseguido, talvez a gente não teria tido ainda uma resposta aí na economia. Faltou alguma medida assim de curto prazo na política econômica dele? Medidas de curto prazo, né, não têm efeito a longo prazo, que é o que a Argentina precisava. Então, o Macri ele acabou tentando tomar algumas medidas de curto prazo que acabaram sendo um tiro pela culatra, né? Um exemplo, algumas coisas que a Cristina Kirchner, o governo Kirchner, tinha dado de isenções, seja para transporte público, para saúde, para algumas coisas, para energia. E aí, no caso, o Macri foi lá e tirou essas isenções, e no caso, porque ele acreditava que isso traria mais dinheiro para o governo, consequentemente para a economia, até mesmo para que ele conseguisse colocar o projeto da campanha dele, da vida dele, que no caso é o que eles chamavam de pobreza zero. Né? O X é que a pobreza aumentou, né, o fato de ele ter tirado esses subsídios atrapalhou a indústria argentina, atrapalhou até mesmo novas empresas irem para a Argentina. Ele meio que tentou abrir a economia, mudar laços cambiais para justamente atrair novos investidores. E isso acabou trazendo mais especuladores do que investimento que vem e fica no país.